verso 11. Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado. E, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado sobre o caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a que ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa delas clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar, queridos. Santo Deus, Pai Celestial, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E nesse momento em que ela será exposta, explicada, ó Deus, e aplicada para o bem das almas de Teus filhos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza. Que Ele, ó Deus, sustente o mensageiro. E que, ó Deus, Ele entregue em cada coração a Tua palavra, Senhor. Que Ele coloque Teu povo, ó Deus, diante da sua própria vulnerabilidade, seu pecado, e coloque-os também diante da glória de Cristo, para que sejam corrigidos, mas também para que sejam, ó Deus, enchidos de esperança. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quem já subiu num palco, sabe que existe um mundo, um verdadeiro universo, chamado bastidores. Na plateia ali tudo parece calmo. As luzes elas se apagam, a cortina desce, o cenário ele está parado. Mas atrás da cortina, o que nós temos é correria, figurinos sendo trocados, cenários sendo empurrados, atores repassando falas em voz baixa. E o silêncio da frente do palco, ele aparentemente esconde a agitação dos bastidores. Veja, o livro do Êxodo, queridos, ele é a grande história da libertação divina.
Mas assim como nós vemos com palco e bastidores, durante muito tempo não parecia ser assim. Não parecia que havia uma libertação em andamento. Veja, por mais de 400 anos, o povo de Israel gemeu como escravo no Egito. 4 séculos de escravidão, dor e escuridão. Gerações inteiras nasceram debaixo do chicote e morreram debaixo do chicote, sem ver o único sinal visível de que Deus estivesse prestando a atenção. Meus irmãos, o palco da providência, ele parecia escuro, vazio e mudo. E havia certamente quem se perguntasse, como talvez aqui hoje alguém se pergunte no seu quarto à noite: Deus se importa? As promessas de Deus são verdadeiras? Meus irmãos, o texto desta manhã, ele puxa a cortina. E ele nos deixa espiar os bastidores, mesmo que não consigamos olhar tudo. Veja, ali nós vemos 2 cenas. A primeira cena, Deus estava preparando um homem imperfeito, de fé e de ação, mas que ainda não está pronto. Na segunda cena, nós vemos o próprio Deus debruçado sobre a miséria do seu povo. E isso é incrível, é absolutamente incrível. Meus irmãos, se o capítulo 1, ele se encerra, como também se encerra este, ainda incompleto, ainda apenas com vislumbres, aqui neste capítulo nós veremos se encerrar com 4 dos verbos mais lindos de toda a Escritura. Deus ouviu, Deus se lembrou, Deus viu e Deus atentou. Literalmente o texto diz: Deus conheceu. Veja, por isso a nossa mensagem ela vai funcionar como uma âncora nesta manhã. Deus sabe. E nós vamos ver que Deus sabe através de 4 cenas do nosso texto. A primeira delas, queridos, está nos versículos 11 e 12. Aqui nestes versículos nós encontramos Moisés, nós encontramos o homem escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. E veja o que o texto diz sobre ele. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Meus irmãos, aqui nós vemos o coração do libertador. Como a Escritura sempre coloca para a gente, com realismo bíblico. A coisa não é tão bonita, mas é o coração de Moisés que é colocado aqui diante de nós. Porque nós vemos uma fé que se identifica, e nós vemos um zelo que se precipita. Veja, o texto diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem. Quantos anos tinha esse homem aqui, queridos? Veja, o Martin da igreja, o Estevão, ele nos informa em Atos capítulo 7, verso 23. Ele diz, olha, Moisés tinha 40 anos. E aqui vale a pena a gente observar já uma coisa sobre a arquitetura da vida de Moisés. Deus estrutura, Deus ele monta a estrutura da vida de Moisés em 3 blocos de 40 anos. Aqui ele já viveu o primeiro bloco. Ele vive 40 anos como príncipe do Egito. Depois ele vive mais 40 anos como pastor de ovelhas em Midian. E depois 40 anos como libertador de Israel no deserto. Pode parecer apenas a história da vida de Moisés.
Pode parecer apenas uma aparente coincidência de que as fases da vida dele possam ser agrupadas de 40 em 40 anos em 3 fases. Mas não é só isso. O nosso Deus, o Deus que sabe, Ele não lida com acasos e coincidências. Ele é um Deus de detalhes e que cuida de todas as coisas, meus irmãos, de maneira que o que nós vemos nestes blocos da vida de Moisés são, primeiro, 40 anos aprendendo a ser alguém, como um príncipe. E depois levado ao deserto para ser pastor de ovelhas, nós vemos ele 40 anos aprendendo a ser ninguém. O que é absolutamente, queridos, já contracultural. Contracultural para ele nos seus tempos, pela maneira como veremos, viam a ele tanto os egípcios como viam também os hebreus. Extremamente contracultural para os nossos tempos. Quem seria o pastor que depois de 40 anos tentando ser alguém, fazendo seminário, emendando com o mestrado, emendando com o doutorado, depois iria se esconder em algum canto? Um dos meus pregadores preferidos, que eu descobri depois também é um dos preferidos do presbítero Elano, o Anthony Curto, ele fez um caminho parecido. Depois do doutorado, ele foi para a África se esconder, entre aspas, fazer um trabalho que de muitos missionários é um trabalho anônimo. São muitos que Deus conduz dessa forma, fazendo-os aprender a ser alguém para depois fazê-los aprender a ser ninguém, a trabalhar longe dos holofotes, a trabalhar longe das luzes destacadas do palco. Veja, queridos, depois o Senhor Deus faz com que Moisés viva 40 anos aprendendo o que Deus faz com ninguém. Porque quando ele o leva para o deserto, para ser o libertador de Israel, é precisamente isso que o Senhor Deus faz da vida de Moisés. 40 anos aprendendo o que Deus faz com ninguém. Mas veja, observe o versículo 11. Aqui, por 2 vezes, nós temos uma expressão repetida. Moisés saiu a seus irmãos. E um egípcio espancando um hebreu, um de seu povo. Ou seja, nós temos uma expressão de identidade, de pertencimento aqui, repetida 2 vezes. A seus irmãos, um do seu povo. O texto ele enfatiza que Moisés ele sabia quem ele era. Mesmo tendo passado os 40 anos aprendendo a ser alguém, ele sabia ainda quem ele era. Ele foi criado com o melhor do Egito, mas ele olha para os escravos e ele reconhece. E ele diz: aquele é o meu povo, eu sou um deles. Meus irmãos, por mais que houvesse 40 anos, e não é pouco tempo, a maioria de vocês aqui não tem essa idade. Mesmo tendo sido instruído e convivido por 40 anos, aquilo não era quem ele era. Ele sabia de onde havia vindo, ele sabia de onde ele procedia, ele sabia a quem pertencia. Ele disse: aquele é o meu povo. Foi de lá que eu vim quando eu era um bebezinho e fui colocado para ser criado aqui. Aquela é a minha gente, aquele é o meu povo e eu sou um deles. O Egito não foi capaz de engolir, de tragar e de ressignificar quem Moisés era. Isso me faz lembrar um pouco de um fenômeno que tem acontecido nessa Copa do Mundo, nessas competições aí. Várias pessoas, vários atletas estão escolhendo jogar pelo seu país de origem, ao invés do lugar onde estão vivendo há anos, há décadas. A própria seleção do Iraque foi possível de ser montada por causa disso. Gente que já mora na Bélgica, mora em tantos outros lugares,
mas que sabem quem eles são, que sabem de onde eles vieram. Meus irmãos, esta força do pertencimento é uma das coisas que nós começamos a ver do coração de Moisés aqui. E veja, o verbo vil, ele não descreve um olhar superficial, mas um que se envolve, um que sofre, um que toma para si a dor do outro. E aqui eu não estou falando de mera empatia, porque o que o texto no hebraico aqui nos define como vil é muito mais do que ser empático, é ser compassivo. Não está falando de empatia, está falando de compaixão. Porque o mesmo verbo ele é aplicado a Deus no verso 25. E o nosso Deus, em suas perfeições, ele é muito mais do que empático. A própria Escritura, ao longo de toda ela, diz que Deus é compassivo. Ele é cheio de compaixão. De maneira, meus irmãos, que aqui, falando de Moisés, nós vemos que os fardos dos hebreus tornaram-se os fardos de Moisés. Não apenas através de um sentimento qualquer, mas de uma visão completa das coisas. É assim que age o coração de Moisés aqui. E isso fala sobre a maneira como Deus prepara e trabalha o coração dos seus. Porque antes de colocar um povo sobre os ombros de um homem, Deus, ele coloca o povo no coração deste homem. Esta é uma maneira, queridos, importante de nós entendermos como Deus trabalha. E aqui eu quero fazer uma aplicação, tomando a liberdade de me dirigir aos dois seminaristas de nossa igreja, diáconos Pedro e Rafael. Veja, antes de Deus dar rebanho a um pastor, Ele coloca este rebanho no coração do pastor. Da mesma maneira com presbíteros, diáconos, com líderes de departamento. Você não tem como, queridos, servir a Deus servindo pessoas, se Deus não colocar no seu coração estas pessoas. É assim que Deus trabalha. Todo chamado começa pelo fato de que Deus envolve o coração dos seus. Foi o que nós vimos na abertura da carta aos Romanos. No domingo passado, a mensagem foi do coração do pastor. Antes que Paulo comece a instruir a igreja de Roma em toda a teologia pesada e maravilhosa de Romanos, ele faz derramar sobre a igreja o seu próprio coração. Veja, pensem, queridos, é exatamente isso que as Escrituras testemunham em Hebreus 11. É exatamente isso que explica o testemunho ali de Hebreus 11. Nos versículos 24 e 26, o texto diz: pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Pensem no que Moisés deixou para trás. Trocou o palácio pela escravidão, a púrpura pelo pó, o título de príncipe pela sorte dos hebreus. Meus irmãos, na visão do mundo foi um desperdício. Mas Hebreus responde com uma palavra: fé. Palavra que nós temos visto aqui o tempo todo. Já nesses primeiros versículos, nesses 2 primeiros capítulos de Êxodo. Meus irmãos, a fé é uma balança. De um lado, os tesouros do Egito. Do outro, o opróbrio de Cristo. E acha Cristo mais pesado. Esta é a balança que pende, com muita facilidade. Porque não é difícil, meus irmãos. No fim das contas, para quem tem fé, para quem confia no Senhor, não é difícil escolher entre Cristo e o Egito. Entre um culto e um jogo. Não é difícil. Veja, meus irmãos, talvez as pessoas digam: mas é apenas uma vez de 4 em 4 anos. Não é sobre
a frequência é sobre o coração. E Moisés sabe responder aqui. Veja, ele faz contas, porque a fé faz contas. E a fé, ela sempre faz contas com a eternidade na calculadora. Moisés, ele contemplava um reino que não se pode confiscar, que não se pode perder, que não pode trazer frustração, que no fim nunca decepciona. E nós, meus irmãos, confessar eu sou cristão custa no nosso mundo, na nossa sociedade, cada vez mais. Há irmãos simples e até constrangedores aos nossos olhos, e a tentação muitas vezes é manter distância. Eu sou um cristão diferente. Eu não sou neopuritano. Eu não sou radical. Eu não sou fundamentalista. Moisés, ele poderia ter dito: eu sou um hebreu do palácio. Eu sou instruído, eu aprendi outras coisas. Eu recebi as letras. Olha como eu sou mais sofisticado. Eu entendo as coisas. Eu não sou chucro como aquele cristão, aquele irmãozinho simplesinho que pensa as coisas com tanta radicalidade. Não, eu consigo usar o bom senso. Moisés não fez isso. Não, ele não disse. Não, queridos, ele desceu. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Quem se envergonha da noiva, gravem isso. Quem se envergonha da noiva, que não se apresente ao noivo. O Paul Washer, depois outros reproduziram isso. John Piper também já falou exatamente nesses mesmos termos. Eles disseram: olha, quem não ama a noiva, não tem a menor noção do que é amar o noivo. Porque ela é a menina dos seus olhos. Foi por ela que ele morreu. E você não tem como amar alguém não amando o que esta pessoa ama. Aqui eu quero colocar uma camada um pouco maior e mais desafiadora. Quem se envergonha da noiva, que não se apresente ao noivo. Veja o versículo 12 agora. Agora ele marca aqui uma mudança de cena. Moisés, ele vê a injustiça e o seu sangue ferve. Ele está olhando e vendo a opressão, ele está vendo a opressão sobre seu povo, um egípcio batendo. Ele diz, o texto diz, ele olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Aquele agressor que oprimia e que agredia ali um dos seus. Agora eu quero que você repare com muita atenção aqui. Porque nós estamos lidando com o coração de Moisés, com o coração do libertador. E a Bíblia, como eu disse, ela não esconde pecados. Ela é realista. Agora reparem, ele olhou para um lado, e ele olhou para o outro, mas para onde ele não olhou? Moisés não olhou para cima. Meus irmãos, ele consultou os arredores, mas não consultou o Senhor. Veja, o que havia de certo? A sua compaixão, que é muito, muito mais que empatia aqui. É algo vivo, orgânico. O seu ódio à opressão é legítimo. E a sua disposição de agir também é legítima. Mas veja, onde então está Moisés errado aqui? Queridos, o erro estava no método e no relógio. Veja, Moisés, ele quis fazer a obra de Deus com o braço da carne e na hora da carne. Ele tentou libertar Israel, um egípcio de cada vez. E não era esse o plano do Senhor Deus. Não era isso que estava acontecendo nos bastidores, por trás da cortina. Veja, Deus, ele libertaria pela graça todo o seu povo. Não um israelita de cada vez. Não matando um egípcio de cada vez.
Veja, o Phil Hyken, comentando aqui, ele diz que o problema não foi a motivação, mas o método. É o que nós podemos chamar, segundo Romanos 10:2, de era zelo, porém zelo sem entendimento. E zelo sem entendimento, meus queridos, é como fogo fora da lareira. A chama que aquece a casa, ela se solta, e ela se solta pela sala, e ela incendeia a casa. Alguns pastores, alguns jovens que estudam teologia reformada, eles precisam entender isso. Entender que zelo sem entendimento causa danos. Que reformadores agiram com prudência, que souberam zelar pela igreja, porque muitas vezes a maneira e o método com que você quer reformar a igreja vai causar mais mal a ela, vai incendiá-la toda do que reformá-la de fato. É preciso, queridos, portanto, estar atentos aos métodos de Deus, para evitarmos a todo custo fazer as coisas no braço da carne e na hora da carne. Quantos estragos nós já causamos com a causa certa e o método errado? Por exemplo, palavras duras em defesa da verdade, decisões atropeladas pela obra, marcadas pela pressa, vinganças disfarçadas de justiça. Não uma, não duas, várias vezes. Acontecendo alguma situação de pecado na igreja, irmãos chegavam para mim: pastor, e aí? Cadê a disciplina do fulano? Meu irmão, veja, disciplina é um processo judicial eclesiástico, bastante diferente do que se faz lá. A pressa com que o STF fez, quase que em 50 anos, em 5, como Juscelino Kubitschek, não é recomendável na casa de Deus. É preciso conduzir com prudência, porque a prudência faz parte, ancora-se na sabedoria. E muitas vezes o que nós queremos, meus irmãos, não é justiça, mas vingança. O que muitas vezes nós temos é pressa, e não realmente o desejo de fazer as coisas corretamente na casa de Deus. Quantas vezes segurar uma disciplina para deixá-la mais vagarosa e mais prudente e cuidadosa fez com que nós conhecêssemos verdades dos fatos até então ocultas. Coisas que vieram à luz que no momento de pressa nós não teríamos visto. E o povo de Deus teria sido injusto. E o povo de Deus teria agido contra a verdade real, a verdade dos fatos. Portanto, meus irmãos, aqui nós vemos que é extremamente perigoso o zelo sem entendimento. As coisas feitas com o braço da carne e na hora da carne. Veja como disseram os puritanos: a impaciência é a incredulidade com pressa. E eles foram pacientes. Eu imagino um brasileiro tentando redigir uma confissão de fé de Westminster. Não, vamos fazer 6 anos em 6 meses. É o pensamento da cultura ocidental, ela é apressada. E o pessoal costuma dizer que quem tem pressa é o diabo. Deus não tem pressa. Eu disse uma vez que se Deus chegasse para um casal aqui de Águas Claras e falasse: olha, vocês terão um bebê. Ah, Deus, mas nós somos inférteis, nós não podemos ter. Não, mas vocês vão ter. No dia seguinte, a mulher já estava rodando todas as lojas de bebês de Águas Claras e montando um enxoval. Imagine ter que esperar o que Abraão e Sara tiveram que esperar. Arrancariam os cabelos. Por quê? Porque somos um povo que temos pressa. Mas, queridos, eu repito, a impaciência é a incredulidade com pressa. E quando tomamos o cronômetro das mãos de Deus, quase sempre nós enterramos alguma coisa na areia. E aqui Moisés se tornou um homicida. Este é o primeiro ponto, o coração do libertador.
Em segundo lugar, os versículos a partir do 13 até a primeira parte do 15 nos mostram o libertador sendo rejeitado. A frase é: quem te pôs por príncipe e juiz. Veja o que diz o texto, queridos. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza me descobriram. Veja, no dia seguinte, queridos, Moisés sai de novo, e desta vez o conflito não é entre opressor e oprimido, mas entre irmão e irmão. 2 hebreus estavam brigando. Moisés, ele tenta reconciliá-los, e ele é rejeitado. Ele ouve o que nós podemos dizer aqui ser uma ironia amarga. Em vez de gratidão pelo que havia feito, ele recebe delação. O hebreu o denuncia como homicida do egípcio. Em Atos 7, 25, o Estevão explica. Ele diz: Moisés supunha que seus irmãos entenderiam que Deus lhe queria dar a liberdade por intermédio dele. Eles, porém, não entenderam. Ele ofereceu-se como libertador, mas ele foi rejeitado. E, queridos, e como ele é rejeitado? Como um intrometido. Como um intrometido. Ou seja, aos olhos humanos, ele terminou um fracasso aqui. Ele é procurado no Egito, ele é rejeitado pelos hebreus, e ele se torna um homem sem pátria, onde ele havia sido criado como um príncipe, mas também um homem sem povo. E agora vai ter que vagar para saber como é ser um ninguém. Veja, mas o Espírito aqui, ele já desenhava. O Espírito Santo, ele desenhava o retrato de um libertador muito maior do que Moisés. Como diz Atos, capítulo 7, agora lá no 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, a este enviou Deus como chefe e libertador. Meus irmãos, o libertador rejeitado pelos seus torna-se o padrão do próprio Deus. E isso se cumpre plenamente em Cristo. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Meus irmãos, nos versículos seguintes, Moisés então ele teme e ele foge de Faraó, porque Faraó quer fazer justiça ao egípcio morto. E até aqui, o livro do Êxodo ele está sendo costurado pelo medo. Nós vimos o medo de Faraó, o temor de Faraó do crescimento dos hebreus, aumentando a escravidão e a opressão sobre eles. Nós vimos o temor de Deus das parteiras salvando meninos. Nós vimos os pais de Moisés não temendo o rei e temendo ao Senhor e escondendo o filho. E agora, por medo, Moisés teme, Moisés foge. Mas nós temos uma maravilha aqui no nosso texto. Até o medo de Moisés é linha nas mãos do grande tecelão. Todos esses bastidores da libertação de Israel e da libertação maior do povo de Deus, queridos, estão sendo tecidos por Deus com cada um desses pequenos fios. Nada é por acaso, porque a fuga de Moisés tornou-se o caminho que conduz o futuro libertador à escola do deserto, onde ele não apenas vai aprender a ser ninguém, mas onde ele vai aprender quem é Deus. Veja, alguém pode perguntar, e Hebreus 11, 27 não diz
que Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Será que Hebreus estaria se contradizendo com o que nós vemos aqui? Veja, meus irmãos, de modo nenhum. Independente de em qual tempo e exatamente qual momento a Hebreus esteja se referindo. Veja, a explicação mais provável é de que o texto de Hebreus ele se refere à segunda saída do Egito. Quando Moisés já conduziu o povo após a sarça ardente, tanto que o versículo seguinte menciona já a Páscoa. Mas mesmo que se aplique a este momento aqui, e a sua ida ao deserto, veja, a lição permanece. Por quê? Porque de fato houve medo, mas a fé foi maior do que o medo. Meus irmãos, a fé não é a ausência de medo. A fé não é a ausência de temor. É o temor de Deus engolindo os temores menores. Talvez você duvide da sua própria fé em alguns momentos, porque você a vê conviver com outras inseguranças, com outros medos. Você teme o Senhor, você acredita, você confia no Senhor, mas tem coisas menores ali. Veja, a fé não é a inexistência de medos, de pequenas expressões de ansiedade ou até maiores. A fé é o temor de Deus engolindo os temores menores, como a serpente de Arão engoliu as dos magos. Este é o nosso segundo ponto. Nós vimos o coração do libertador, nós vimos que ele foi rejeitado, e agora a partir da segunda parte do verso 15, nós vemos ele na escola do deserto. Veja o que diz o texto. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, lhes perguntou: por que viestes hoje, mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra distante. Veja, meus irmãos, o libertador ele foi humilhado, mas o libertador também está sendo preparado aqui. Nós vemos uma grande queda, e que queda? O homem era um príncipe. Ontem ele era um príncipe no palácio, hoje ele é um foragido sentado à beira de um poço, no deserto. Para os egípcios, pastores eram uma abominação. Para os hebreus, Moisés era um fracasso. E ele refugiou-se em Midian, que é uma terra de ninguém. Para um homem que parecia não pertencer a lugar nenhum, parecia agora aqui ser o lugar adequado a Moisés. Mas o texto diz que junto ao poço, a sua vocação reaparece. Porque ao ver as filhas de Reuel sendo expulsas por pastores, veja, Moisés se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E pela terceira vez aqui neste capítulo ainda, meus irmãos, ele intervém contra a injustiça. Deus havia colocado no coração de Moisés o impulso, meus irmãos, de um libertador. Este é um coração que vai certamente sempre se mostrar com a sua vocação. Um coração de libertador, mas agora de um pouco diferente.
porque agora ninguém morre. Porque agora o príncipe ele aprende a servir. A mão que escondera um corpo na areia anteriormente, agora tira água para as ovelhas dos outros. A mesma mão. É assim que Deus lapida os seus. É assim que Deus trabalha o coração dos seus. E o coração de Moisés está sendo trabalhado. E nós vemos que a providência, ela também se revela, porque o homem que perder uma família por defender alguém, ele aqui está ganhando uma família pelo mesmo motivo. Ele é acolhido por Reuel, Jetro, que se torna seu sogro. Ele casa-se com a filha deste homem, ele casa-se com Zípora, e ele encontra um lar. Ou seja, Deus não estava castigando Moisés no deserto. Deus o estava instruindo, Deus o estava preparando para a missão que ele tinha pela frente. E quando nasce o seu filho, Moisés o chama de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. E é interessante porque este nome resume, meus irmãos, não apenas a vida de Moisés agora no deserto, e não apenas a vida da sua nova família, mas resume a nossa também, a sua, a minha vida. Veja, o cristão é um peregrino neste mundo. Ele vive e serve aqui, mas a sua verdadeira cidadania está nos céus. Então seguem-se 40 anos de silêncio, de ovelhas e de anonimato. Aos olhos humanos, isso é um grande desperdício. Mas aos olhos de Deus, isto é preparação. Assim como José, Davi, Paulo, Moisés, ele aprende que Deus nunca, jamais desperdiça o seu tempo. E o poço de Midian, meus irmãos, era uma sala de aula, não uma lixeira da história. Deus, ele não desperdiça o tempo dos seus filhos, mesmo no deserto. Veja, mesmo no deserto que nós passamos, Ele trabalha a nosso favor e Ele nos prepara para aquilo que um dia nós ainda faremos nele. Então não há desperdício. Os servos de Deus e aqueles que Ele mais usa são os que primeiro Ele esconde no deserto. Podem ter certeza, num futuro difícil, num futuro de perseguição da igreja num país como o nosso, não serão os líderes da igreja que vivem confortáveis, cedendo a qualquer tipo de pragmatismo, que serão os homens que terão coluna, que terão, digamos, rigidez para poder enfrentar esses tempos difíceis. Tempos confortáveis, já se diz, produzem homens fracos. Tempos difíceis produzem homens fortes. E é assim que o Senhor Deus faz. Aqueles que Ele mais usa são os que primeiro Ele esconde no deserto. E esse é o nosso terceiro ponto, a escola do deserto. E finalmente, meus irmãos, o texto ele termina com uma das coisas mais lindas da Escritura. Vejam os versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Meus irmãos, veja, talvez você esperasse que a beleza fosse, subiu um rei melhor no Egito, e a vida dos hebreus melhorou. Não, não é isso que o texto diz. O tirano morre e a escravidão continua. Porque, queridos, a libertação de Israel não viria em uma troca de governo. Eu sei que todos nós estamos muito ansiosos que chegue logo o mês de outubro, novembro, e que o dia 1º de janeiro inaugure um novo governo no nosso país. Esta não é uma boa expectativa se você coloca muito sobre isso.
Não é pecado e não é errado você querer que as coisas do país melhorem. Mas é muito errado se você estiver colocando sobre isso o que você não deve colocar sobre isso. E é exatamente o que nós aprendemos aqui. Veja, a libertação de Israel não viria de uma troca de governo. Viria de uma intervenção de Deus. E isso estava muito claro. E isso está muito claro para Moisés quando o nosso texto registra isso. Queridos, reis morrem e a servidão do pecado permanece. A esperança do povo de Deus nunca foi o próximo faraó, mas o Senhor. Essa é a nossa esperança. Veja, a morte do rei aqui, ela é usada pelo Senhor. Não da forma como muitas vezes israelitas devem ter imaginado, ou que nós venhamos a imaginar hoje. A morte do rei aqui abre caminho para a volta de Moisés, como o capítulo 4, verso 19 nos diz. E pela primeira vez, nós vemos realmente as coisas mudarem, mas por iniciativa do Senhor. Israel é sujeito do verbo clamar. Veja a segunda parte do verso 23, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ou seja, troca de governo, as coisas não melhoram, mas melhoram. Porque elas não melhoram do ponto de vista da escravidão, mas melhoram do ponto de vista do povo poder agora, finalmente, clamar a Deus. Queridos, o que nós vemos aqui é incrível, porque 400 anos de gemido transformaram-se em oração. Como mostra o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículos 7 e 8. Deus esperou até que o Egito perdesse a doçura completamente e seu povo deixasse de negociar com a escravidão. Talvez seja isso que esteja faltando hoje no mundo, esteja faltando no nosso contexto. Nós temos conversado demais com o Egito. Nós temos nos envolvido demais com a cultura. É aquela balela, precisamos redimir a cultura. Eu já disse a vocês, redenção só Cristo faz. O que nós temos para a cultura é uma voz profética e apologética. Ou seja, nós temos proclamação. Nós temos proclamação do Evangelho. E meus irmãos, foi necessário que esse povo perdesse realmente os diálogos e as expectativas com o próprio Egito. Quando o Egito não lhes é mais doce, é quando eles oram. Queridos, às vezes o Senhor demora a nos tirar do Egito, porque nós ainda gostamos demais do Egito. Esta é uma grande verdade em toda a Escritura. Veja, agora antes que o clamor subisse, é preciso destacar o que o texto diz. Antes que o clamor subisse, Deus já estava agindo. Deus preservara Moisés, Deus formara seu libertador, Deus o preparava no deserto. Ou seja, Deus age antes das nossas orações. Mais ainda, o próprio clamor é fruto de sua graça. Quando você finalmente consegue orar, essa oração ela não inicia a obra de Deus. Ela revela que ela já havia começado. Lembra de que quando você vem à igreja, não foi porque você escolheu isso? Quando você vem ao culto, ou quando você deixa de vir ao culto, é porque Deus ou Ele te quis ou Ele não te quis? Isso também se aplica à oração. Sabe quando você ora? É porque Deus já começou a obra. Se você está orando, isso não é próprio do homem natural. Se você está orando é porque Deus já começou a obra. Então o texto diz, Deus lembrou-se da sua aliança. Não porque tivesse se esquecido, queridos, mas porque na Escritura lembrar significa agir.
Deus move-se em fidelidade à aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. De maneira, queridos, que o êxodo não é um plano improvisado, mas o cumprimento no tempo certo, no tempo de Deus, da promessa feita séculos antes. Veja, e aqui, meus irmãos, nós temos uma das medicinas mais doces do Evangelho. O cristão, ele precisa aprender que o Deus que lembra, veja, o Deus que lembra, Ele não é o Deus que se esquece, que muitas vezes nós achamos e questionamos. Veja, Deus esquece, mas de uma maneira diferente. Deus, Ele lembra das suas promessas, e Ele nunca as esquece. A verdade é que Deus esquece os pecados dos seus filhos. Jeremias 31, verso 34. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou então, Isaías 43, 25. Apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Só que o que a gente costuma fazer? A gente costuma inverter isso. Nós imaginamos que Deus esqueceu suas promessas e que Ele mantém como um fiscal implacável, que Ele mantém uma lista dos nossos pecados. Mas não é isso que aprendemos aqui. Esse não é o Deus da Bíblia. Meus irmãos, o Deus da aliança, Ele sepulta os pecados perdoados no oceano do esquecimento divino. E lá na praia deste oceano, Ele coloca uma placa, Ele diz: é proibido pescar. E o que é que muitas vezes nós vemos? É lógico que o diabo sempre tenta essa pescaria. E muitas vezes nos usa para pescar e acusar o irmão. Mas nós, muitas vezes, somos nós que vamos atrás de querer ir lá pescar. Mas Deus, Ele nunca esquece uma promessa, e Ele jamais relembra um pecado perdoado. Veja que o verso ele termina de forma surpreendente, ele diz: e Deus conheceu. No hebraico, meus irmãos, não há complemento para esta expressão. Deus simplesmente conhece, Ele conhece cada lágrima, cada injustiça, cada oração que parece não passar do teto. Não é um conhecimento frio de um arquivo, de um dossiê, mas o conhecimento quente de um pai que se relaciona com seus filhos, que se envolve, que sente, que vem ao encontro do seu povo. Esse é o Deus que sabe. O Kevin DeYoung, ele ilustrando para nós, ele conta que ao perder o avô, aliás, a avó, ele diz: olha, eu não me lembro das palavras do meu papai, mas eu me lembro do abraço que me sustentou naquele dia. Naquele abraço eu soube, meu pai viu, meu pai ouviu, meu pai sabe. E Êxodo 2, 25, queridos, é exatamente isso. O abraço de Deus em 400 anos de lágrimas. E Deus conheceu. E sei como Ele lidará com esse sofrimento, por mais que eu não saiba como ele começa ou como ele termina. Mas Deus não é indiferente aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos medos. Ele sabe. Deus sabe. Veja, em Êxodo 2, 25, ele sabe, e ele ganhou um rosto. E ele ganhou cicatrizes, porque na cruz, Deus não apenas viu a nossa dor, Ele entrou nela, Ele a carregou e Ele a venceu. É exatamente isso que Jesus é para nós. A expressão do quanto Deus sabe, do quanto Deus conheceu. E meus irmãos, sem Cristo, você ainda está no Egito. Você ainda é escravo do pecado. E nenhuma mudança exterior vai poder libertá-lo. Você precisa de um libertador. E Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Então o que precisamos fazer é vir a Ele, o Deus que sabe. É o mesmo Deus que salva.
E é a Ele que nós precisamos vir nesta manhã. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações. Veja, em primeiro lugar, identifique-se com Cristo e com o seu povo. Moisés, mesmo depois de 40 anos, ele não viu morrer o seu pertencimento. Mesmo quando isso nos custar, como custou para Moisés, nós precisamos identificar-nos com Cristo e com o seu povo. Entender que a fé, ela troca os tesouros do Egito pelo opróbrio de Cristo, contemplando o galardão, como diz Hebreus 11, versos 24 a 26. Em segundo lugar, renuncie ao braço da carne, ao relógio da carne. Não faça a obra de Deus com os métodos do mundo, nem com a pressa da incredulidade. Zelo sem entendimento enterra corpos na areia. Terceiro lugar, receba o deserto como escola. Deus prepara seus servos no anonimato antes de usá-los, queridos. E viva como peregrino. Sirva onde Deus o plantou, mas mantenha o coração na pátria celestial. E finalmente clame ao Senhor. Ele ouve, Ele lembra, Ele vê, Ele sabe. Transforme seu gemido em oração, confiando na sua aliança, não nos seus méritos. Portanto, creia nisso. Portanto, viva à luz dessa verdade. E que Deus te abençoe.